Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu ali 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram então sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, e eles foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam realizado. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Levando então os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E se você leu comigo, diga amém. Amém. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração esta noite, e ela tem uma ênfase muito grande sobre a faixa etária que a grande maioria de nós estamos inclusos nela, que é aquilo que é chamado da faixa etária da juventude. Principalmente a você que é jovem, que faz parte dessa faixa etária tão especial. O desejo do meu coração é que essa palavra possa se encaixar como uma luva na sua vida, e você possa ter clareza daquilo que Deus tem a fazer na sua história, a partir do propósito de Deus, através dessa mensagem. A vida é uma construção. Você pode repetir comigo? Diga: a vida é uma construção. Quem aqui já viu alguma foto, algum vídeo de um prédio desabar alguma vez? Faz assim com a sua mão. O que fazem prédios desabarem? O tipo de lâmpada que foi colocado na luminária, sim ou não? Não. O tipo de tinta que foi usado? Não. Na grande maioria das vezes, o que faz prédios desabarem são as suas estruturas, que não foram alicerçadas como deveriam ser alicerçadas. A vida é um edifício, a vida é um prédio. O que vai garantir, na grande maioria das vezes, se você vai chegar bem aos seus 50, 70, 80, 90, quem sabe 100 anos de idade, vai ser muito disso, vai fazer parte das escolhas, decisões e prioridades que você teve na faixa etária da juventude. Essa fase que você está agora, ela é um alicerce. Você está definindo muita coisa da vida nessa fase. A pessoa com que você vai se casar, naquilo que você vai destinar os melhores anos da sua vida e a maior parte do seu tempo diário através da sua vida profissional. Os princípios e hábitos que você está construindo que vão nortear toda a sua vida, grande parte daquilo que vai definir se você vai chegar bem lá no final da sua história tem a ver com as bases, o alicerce, as prioridades, as escolhas e as decisões que você está fazendo nessa parte da sua vida agora. Talvez pela faixa etária nós temos aqui uma quantidade menor de pais do que se tivéssemos se a faixa etária tivesse talvez entre 30, 40, 50 anos de idade. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é pai ou mãe? Faz assim com a sua mão, ok? Você certamente já passou por isso, seus filhos são pequenos. Eu e a Mara, minha esposa, nós temos 2 filhos. Benjamin tem 6 anos, o Luigi tem 4 anos. Às vezes o Luigi, ele vai para a rua com a gente, fazer alguma coisa aí na rua, jantar, enfim, alguma atividade fora de casa. E as crianças, elas têm aquelas roupas que elas criam uma afinidade com ela, principalmente se são roupas temáticas. Se são roupas talvez de algum desenho que ela gosta de assistir, de algum boneco que ela gosta em algum desenho. E às vezes a roupa está suja, amassada, não está pronta para ser usada. E se fosse pela escolha da criança,
não importa se estivesse suja, mal passada, ou em uma condição que não estivesse pronta para ser usada, ela queria sair com aquela roupa naquele momento, porque ela se sente bem, se sente feliz saindo naquele momento com aquela roupa. Só que você que é pai e você que é mãe, sempre olha e fala assim, não, você não vai com essa roupa, não está boa para usar, você coloca uma outra roupa. Isso tem uma coisa que acontece quando você sai com criança na rua, que sempre tem alguém que brinca, já percebeu? Sempre tem alguém que olha e fala assim, que criança linda, brinca, faz um elogio, faz um gracejo. Se ele tivesse saído com aquela roupa que ele teria escolhido na mente dele para usar, ele teria causado a mesma impressão e trazido para a pessoa a mesma boa expectativa que a pessoa viu? Não. Sabe por que a experiência foi boa de quem viu? Porque a roupa que ele está usando não foi escolhida por ele. A roupa que ele está usando foi escolhida por alguém que tem competência para escolher no lugar dele. Sabe qual é um dos defeitos que a gente comete na vida? A gente cresce e a gente pensa que agora a gente consegue fazer as nossas próprias escolhas. A gente cresce e a gente pensa que agora a gente é dono do nosso nariz e a gente consegue fazer as nossas decisões sem pedir ao Pai qual é a direção e o conselho dele para a vida da gente. Deixa eu começar a falar essa palavra a você dizendo isso. Cuidado para você não pensar que você sabe escolher sozinho. Você precisa entender que Deus, Ele é Pai, e Pai ama, Pai cuida. Às vezes Pai diz não porque quer o mal, mas às vezes o Pai diz não porque tem um programa, tem um projeto, tem uma ideia melhor. Eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite. Deus tem um futuro pronto, preparado para a história da sua vida. Uma das piores coisas que podem acontecer com a gente é a gente querer assumir as rédeas da vida em coisas que a gente precisa dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu plano? Aonde é que o Senhor estabeleceu nos seus projetos os meus dias? Tem uma coisa que acontece muito interessante com Adão. Eu já vou entrar em Lucas 5 e tem 4 verdades nesse texto que eu quero deixar para a sua vida esta noite sobre como você pode viver uma vida mais sábia desde a sua juventude. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tem uma coisa interessante que aconteceu com Adão. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus plantou um jardim no Éden. E Deus olhou para Adão e Deus disse o seguinte, você vai lavrar a terra, você vai cuidar, você vai colher. Então a logística, a organização de Deus no Éden era a seguinte, eu plantei um jardim, o seu trabalho será cuidar e colher. Cuidar e colher. Mas quando o homem pecou contra Deus, e naquele final de tarde, na viração do dia, Deus entrou no Éden para talvez o último encontro pessoal entre Deus, Adão e Eva. Naquele momento ali, aconteceu uma coisa muito curiosa, porque Deus vai dar as consequências, as punições pelos erros de Adão, pelos erros de Eva, condenações para a serpente. Só que a consequência para Adão é a seguinte, a partir de agora, do suor do seu rosto comerás. Do suor do seu rosto comerás. Até o Éden, qual era a organização? Deus plantou, o homem cuidava e o homem colhia. Deus está olhando para o homem, Deus está dizendo o seguinte, mudou a organização. A partir de hoje, não sou eu mais que planto. A partir de hoje, é você que planta. E do suor do seu rosto comerás. A partir de hoje, o que eu plantei permanece aqui dentro do Éden. Mas você não fica mais dentro do Éden. Você terá que plantar e começar a sua vida lá fora. Deus está ensinando um princípio para Adão sobre ele. Que princípio é esse? Deus está dizendo o seguinte, quem não me respeita como Senhor, não me terá como provedor. Quem não respeita o meu senhorio, não terá a minha provisão. Quem não respeita os princípios que eu estabeleci, não espere ter a minha plenitude de cuidado. Você precisa entender que Deus tem um plano para a sua história, de que você pode confiar nele, a direção e a decisão das escolhas que você vai fazer na sua vida. Um dos grandes erros que a gente pode fazer, mesmo sendo cristãos, é pensar que Jesus é apenas o nosso Salvador e não apenas o nosso Senhor. Cristo não é apenas o seu Salvador, Ele é também o seu Senhor. E entender que Jesus é Senhor, é entender que não tem a ver mais com as minhas escolhas, com as minhas vontades, com os meus planos, mas que Ele é um Deus
Deus que é Pai, que te ama, que é cuidadoso e tem tudo preparado para você. E o que Ele está falando para você é: enquanto você me respeitar como Senhor, você me terá como provedor. Enquanto você consultar a minha vontade para a sua vida, você verá a minha bênção em toda a sua trajetória. Enquanto você respeitar a minha opinião sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões, você terá o meu cuidado, a minha garantia, a minha proteção, a minha provisão todos os dias da sua vida. Eu venho para te dar uma boa notícia: você pode confiar a Ele as suas decisões e escolhas, sempre haverá uma direção dEle para você. Estruture bem, alicerce bem a vida. Esse edifício vai chegar até o final de pé, para a glória do Senhor sobre a sua trajetória. Você pode louvar a Deus por isso? Uma das piores coisas que pode acontecer com a gente é a gente assumir as decisões. Eu não estou falando para você ser irresponsável, eu não estou falando para você não ter planejamento, e você vai perceber mediante a mensagem que eu vou compartilhar com vocês esta noite. Mas estou dizendo o seguinte: submeta todas as suas escolhas. Você está entendendo isso? Diante da vontade de um Deus que é Pai, de um Deus que é Pai. Enquanto você respeitar Ele como Senhor, você sempre terá Ele como provedor. Mas o que vai garantir se esse edifício vai chegar firme lá na frente foi a qualidade do alicerce. A qualidade do alicerce. Uma outra coisa curiosa: quando Jesus chamou os discípulos, qual você pensa que era a idade deles? Quando a gente vê o filme dos discípulos, Jesus dos 12, os discípulos ali já estão com mais ou menos 40 anos, 45. Alguns deles já estão com a sua barba grisalha, o contexto judaico da época. Quando você estuda a história do cristianismo, você percebe que muito provavelmente, sabe qual era a idade média dos discípulos quando eles foram chamados? Entre 15 a 25 anos. João viveu até o ano 100. João, quando foi chamado por Jesus, tinha aproximadamente 15 anos. Jesus comissionou jovens. Esses jovens aqui, eles estão trazendo Jesus para a base, para o alicerce. Eles estão estruturando bem a vida. Jesus está se encontrando com eles aqui em um dia de manhã, ok? Imagina essa cena, duas coisas estão acontecendo aqui. Quantas coisas? Duas. Em primeiro lugar, você tem 4 pescadores, Pedro, Tiago, João e André, que eles estão cansados, desanimados, tristes. Eles pescaram a noite toda e a Bíblia diz que eles não conseguiram pegar nada, mas eles estão de manhã lavando azeites. Só que em contrapartida, nesse mesmo local, nessa mesma praia aqui no Mar da Galileia, você tem uma outra multidão que está chegando e Jesus está no meio dela, porque essa multidão está faminta por ouvir Jesus pregar. Eles querem fazer um culto ali, eles querem receber o que o Senhor tinha a compartilhar naquele dia. Aí a Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e Jesus diz o seguinte: Pedro, me empreste o seu barco, porque eu preciso usar ele para fazer um culto aqui agora. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Existe alguma coisa que você tem, que você pode deixar Jesus usar isso na sua vida? Existe alguma coisa que você sabe fazer, que você pode deixar o reino de Deus ser beneficiado com isso? Pedro tinha um barco. Talvez você tenha uma habilidade, talvez você tenha uma empresa. Aquilo que você tem não pode ser só para você. Empreste o seu barco um pouco para Jesus. O que é que você sabe fazer bem? Você é uma pessoa comunicativa, agradável. Você ganha fácil a amizade de pessoas. A pessoa começa a conversar com você em 2, 3 minutos, parece que conhece você já há muito tempo. Use isso para compartilhar o Evangelho para outras pessoas. Use o seu carisma pessoal para isso. Você gosta de crianças, você tem habilidade para se relacionar com crianças. Use isso para você servir na área infantil da igreja, para que cada vez mais famílias possam ser abençoadas pela educação infantil que é dada através da igreja. Tem um barco que você tem ele, que você pode olhar para Jesus e dizer: Senhor, será que isso te serve? Tem alguma habilidade que você tem, que você pode olhar para o Senhor e dizer: Senhor, isso daqui está entregue em tuas mãos, só pode ter me dado, mas eu quero usar isso daqui para o serviço do seu reino, para que o seu nome alcance mais pessoas. Pedro está olhando para um barco e ele está dizendo o seguinte: olha, esse barco é meu, mas esse barco aqui serve a Jesus. Tem uma coisa que tem vindo ao meu coração nesse tempo.
A gente precisa ampliar o nosso conceito, a nossa concepção sobre o que é culto. Você pode repetir isso comigo? Diga: culto é mais do que aquilo que eu faço. Diga: culto é aquilo que eu sou. Você lembra do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? A mulher samaritana chegou para Jesus e falou o seguinte: Senhor, já que o Senhor é um profeta, me ajude numa crise pessoal aqui. Aonde é que tem que adorar? Porque os samaritanos falam que é aqui em Gerizim, os judeus falam que é lá em Jerusalém. O Senhor olhou para a mulher e falou assim: mulher, está chegando um tempo em que a adoração tem mais a ver com a vida do que só apenas com o lugar. Como assim, Senhor? A hora vem, e agora já chegou, o tempo é esse agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela mulher? O Senhor estava dizendo o seguinte: mulher, pare de pensar a adoração só como algo que você faz em um ambiente religioso. Comece a pensar a adoração como um estilo de vida que você vive na vida. Deixa eu repetir isso aqui para você. Adoração é mais do que o você faz em 2 horas de culto 3 vezes por semana. O estilo de vida, aquilo que você é, faz parte do seu culto. Uma das coisas que a reforma protestante ressignificou na mente das pessoas é o conceito sobre o que é culto. Pegue dentro do bloco europeu, do primeiro mundo, dentro do continente europeu, os países que passaram pela reforma protestante e os países que não passaram. Compare, por exemplo, a Alemanha com a Espanha. Compare, por exemplo, Suíça com França. Compare, por exemplo, a Inglaterra, que passou pela reforma, não com o movimento da reforma, mas um pouco depois com o movimento do anglicanismo, a ruptura com o catolicismo romano, com Portugal, por exemplo. Você vai perceber que todos os países que passaram pela reforma protestante, eles construíram um legado que fizeram eles irem muito mais além do que os países que não enfrentaram aquilo ali. Em dedicação à leitura, em qualidade de profissionalismo, em ética social, em tudo. Só que tem uma coisa que a reforma protestante mudou na mente das pessoas: a concepção do que é culto. Um dos legados que a reforma deixou foi o seguinte: o seu trabalho é uma oportunidade de você cultuar. A profissão que você tem é uma oportunidade de você prestar um culto a Deus através dela. Se você é um bom profissional, Deus está sendo glorificado. Se você é um péssimo profissional, o evangelho está sendo envergonhado. Aí pegue, por exemplo, quando eles começaram a trabalhar, os alemães começaram a fazer carros. Fabricaram os melhores carros, Mercedes, BMW. Os suíços começaram a fazer chocolate, relógio. Começaram a fazer os melhores relógios, os melhores chocolates. A Inglaterra começou a fazer educação, passou a ter as melhores universidades, Cambridge, Oxford, entre tantas outras. Por quê? Porque eles mudaram esse entendimento de que culto não é apenas o que eu faço quando eu estou dentro de um local aqui. Culto é o que eu faço quando eu saio. Culto é o que eu faço em casa. Culto é o que eu faço na minha profissão. Culto é a forma como eu trato o meu pai, como eu trato a minha mãe, como eu trato o esposo, como eu trato a esposa. A adoração é mais do que algo que eu faço em um ambiente religioso. A adoração é o estilo de vida que eu vivo na vida. Você está entendendo isso? Culto tem a ver quando a gente sai. Tem alguma coisa que você faz que pode ser um culto para Deus. Tem alguma coisa que você tem que pode ser uma forma de adoração a Jesus. Pedro tem um barco e ele está dizendo: Senhor, esse barco te serve, pode usá-lo. Jesus fez o culto. Quando ele termina a mensagem, ele olha para Pedro e ele diz o seguinte: Pedro, vamos voltar ao mar para pescar? Irmão, pescador ali era quem? Era Jesus ou Pedro? Pedro. Era Pedro que sabia qual era a melhor lua, melhor momento para pescar, aonde o cardume fica, qual é a melhor temperatura da água. A profissão de Jesus era carpintaria. O que Pedro, em outras palavras, está dizendo é o seguinte: Senhor, qualquer outra pessoa que tivesse me dado a orientação de voltar para pescar agora, certamente não seria aceita. Mas porque é o Senhor que está falando, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Sabe o que ele está dizendo? A minha experiência não vale mais do que a tua direção. Aquilo que eu penso não vale mais do que aquilo que o Senhor estabeleceu. Os meus planos e projetos não valem mais do que aquilo que é a tua palavra para a minha vida. Por causa da tua palavra, nós iremos lançar as redes. Quando eles lançam e puxam a rede, a Bíblia diz que era tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes quase se rompiam.
O Pedro grita para Tiago trazer outro barco. Quando traz outro barco, a Bíblia diz que encheu os 2 barcos, mas não encheu mais ou menos não, encheu tanto os 2 barcos, que agora não eram as redes que quase se rompiam, eram os 2 barcos que quase afundavam, quase iam a pique. Quando Pedro viu aquilo, ele parou e ele se sentiu constrangido, e ele disse: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Eu não mereço isso que o Senhor está fazendo. Eu tenho a impressão que o Senhor olhou para ele e disse: você não tem noção de nada mesmo. Você está pedindo para eu me afastar de você? É a partir de hoje que nós vamos andar juntos. Porque até hoje você foi pescador de peixes, mas a partir de hoje você será pescador de almas. Eu tenho um plano extraordinário para a sua vida. Repita comigo: pescador de almas. O verbo pescar se encaixa bem para peixes, não para almas. Se o Senhor tivesse dito: Pedro, até hoje você foi pescador de peixes, a partir de hoje você será ganhador de almas, nós iríamos entender sim ou não? Mas por que ele usa pescar para almas? O que ele está dizendo é o seguinte: Pedro, você tem que entender que o resultado final será diferente, mas o seu trabalho tem que continuar sendo o mesmo. Do mesmo modo que você nunca esperou que os peixes viessem até você, não espere também que as almas venham até você. Se levante e vá até elas, e se você for até elas, Deus te dará a palavra certa, no momento certo, para a vida certa, e muita gente será alcançada através de você. Encoraje alguém perto de você e diga para essa pessoa: leve vidas a Cristo. Jesus disse o seguinte: rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara. Trabalhadores para a seara. Você precisa alcançar alguém. Você precisa ganhar alguém. Você precisa entender que Deus confiou a você a bênção de levar alguém a Cristo. Dr. Billy Graham tinha um comentário muito interessante sobre rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara. Jesus poderia ter feito qualquer outra metáfora, qualquer outra comparação, mas ele fez a comparação de um campo que precisava ser colhido na época da colheita. Dr. Billy Graham dizia o seguinte: sabe por que Jesus compara as almas que precisam ser alcançadas com um campo que precisa ser colhido? É porque toda alma tem um tempo a ser alcançada, assim como toda colheita tem um tempo a ser realizada. Se você, por exemplo, planta tomates e você atrasar 1 semana de colhê-los, boa parte deles se perde, eles apodrecem. Tem pessoas que você consegue levar a Cristo essa semana, que semana que vem talvez você não consegue mais. Tem gente que você conseguia levar a Cristo antes de 2020, que talvez hoje você não consegue levar mais. Tem gente que você consegue levar a Cristo nesse mês, e talvez na metade do ano você não consegue mais levar essa pessoa a Cristo. Toda alma tem um tempo a ser alcançado. Cristo te chamou para ser um pescador de almas. Não fuja da responsabilidade que está sobre nós de levar vidas a Cristo, através da mensagem libertadora e transformadora do Evangelho de Jesus. Pedro, sua missão é ser um pescador de almas. Aí o texto diz que então, deixando tudo, você pode repetir comigo? Diga então, deixando tudo, seguiu Jesus. Você tem papel e caneta aí? Bloco de notas? Rapidamente, deixa eu extrair aqui 4 coisas. Serei rápido nisso daqui, que a gente precisa trazer para a vida da gente, principalmente os jovens, a partir das lições desse texto. Primeiro lugar, quem aqui já ficou uma noite inteira acordado? Faz assim, uma noite inteira acordado, ok? De manhã você sentiu o quê? Você queria fazer uma coisa só, o quê? Imagina o cansaço, o sono de uma noite inteira perdida, junto com a frustração de uma pesca mal sucedida. Sabe o que nós iríamos fazer no lugar de Pedro? Deixar aquelas redes sujas e ir para casa dormir, sim ou não? Sim. Foi isso que Pedro fez? Pedro parou e estava lavando as redes. Pedro sabia que Jesus ia encontrar ele em questão de minutos para voltar ao mar para pescar? Não. Talvez na noite, naquele dia, ou quem sabe no dia seguinte ele voltaria a pescar. Pedro não tem noção de qual é a próxima vez que ele vai voltar para pescar, mas ele está deixando as redes dele lavadas. Primeira coisa aqui para a gente levar para a vida desse culto: viva pronto
para as oportunidades da vida. Lave as suas redes. Você tem um plano para o futuro? Você tem um projeto para o futuro? Ou você colocou a sua vida no modo automático? Tem uma frase que eu acho ela muito interessante que diz o seguinte: para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Para quem não tem um plano de vida, qualquer realidade serve. Para quem não olha para o futuro com expectativa, com comprometimento e com uma visão clara de para onde está correndo, o que quer se tornar, qualquer coisa que se tornar serve. Você tem um plano para o seu futuro, para a sua vida? Você sabe aonde, se Deus te der vida para isso, se Deus nos conceder vida para isso, você quer estar em 5, 10, 15, 20, 30 anos? Você precisa se organizar e trabalhar como se tudo dependesse de você. E confiar e orar sabendo que tudo depende de Deus. Mas você já imaginou, sonhou e vislumbrou onde é que você quer chegar na sua vida? Eu tenho uma boa notícia para você. Se você se preparar, se você lavar as suas redes, Jesus vai vir ao seu encontro. Se você fizer a sua parte, Jesus vai surpreender você com a bondade, o favor e a generosidade dele sobre a sua vida. Se você fizer aquilo que é responsabilidade, dever seu, Jesus vai te conectar pessoas, vai te apresentar a cenários, vai te dar ideias, vai te dar estratégias, vai te mostrar caminhos, Ele vai te dar soluções para problemas que ainda não foram encontrados. Se você lavar as suas redes, haverá um milagre extraordinário que virá ao seu encontro. Sabe qual é o erro que às vezes nós estamos sujeitos a cometer? Lavar as redes, não. Deixar elas sujas e pensar, eu tenho tempo para resolver isso daí depois. Deixa eu te dar uma frase. É melhor você estar pronto para uma oportunidade e não tê-la, do que você ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. É melhor você estar pronto para uma oportunidade e não tê-la, do que você ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. Jesus encontra gente que está com as redes lavadas. Pedro estava desanimado, mas estava lavando as redes. Pedro estava com sono, mas estava lavando as redes. Pedro certamente sabia que aquele momento era o melhor momento para ir para casa dormir, mas ele estava lavando as redes. Pedro talvez não estava no seu melhor momento emocional, mas ele estava lavando as redes. A nossa geração de jovens, ela está enfrentando um problema terrível. Crise de dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer, da saciedade, da alegria. Os jovens dessa geração preferem jogar GTA, Free Fire do que escrever, do que estudar, do que aprender um novo idioma, do que planejar uma formação de nível superior. Você sabe por quê? Porque planejamento não gera dopamina no cérebro. Jogo gera. Você está brincando ali, em 5 minutos você ganha o jogo, você fica feliz. Você jogou dopamina no cérebro. Qual que é uma das maiores indústrias do nosso tempo? A indústria do sexo. Nunca aquilo que está envolvido com sexo vendeu tanto quanto o nosso tempo. Por quê? O sexo é um dos principais instrumentos de dopamina. Prazer, alegria, dopamina para o cérebro. Tudo aquilo que o resultado é rápido, joga dopamina no cérebro. A nossa geração é uma geração que ela está viciada em dopamina. Ela não tem paciência para coisas que têm que ser planejadas, organizadas. Para coisas que você tem que fazer a longo prazo. Para aquilo que vai exigir de você paciência, foco, concentração. Para você estudar 4, 5 anos de faculdade. Depois fazer uma formação. Para talvez em 10 anos você conseguir ter uma condição financeira muito melhor do que se você estivesse fazendo agora. Aí tudo aquilo que é imediatista, tudo, abraça as pessoas. Você quer ver uma coisa que atrai a pessoa mais rápido? Chega para ela e fala o seguinte, ó, eu encontrei um negócio que você bota dinheiro e você recebe 10% por mês sem fazer nada. Eu moro em Cabo Frio, uma das principais empresas que quebraram milhares de pessoas era de Cabo Frio. Só o valor que foi apreendido foi 36 bi, segundo alguns noticiários. Por quê? Porque a nossa geração
Como que se resume esse conceito de geração? É uma geração que ama resultados, mas detesta processos. É uma geração que ama aquilo que é rápido, fácil, mas detesta aquilo que exige. Deixa eu falar uma coisa com você. Se você não conseguir dominar os seus impulsos, emoções, se você não conseguir saber para onde você quer chegar, se você não entender que ninguém vai lavar as suas redes por você, se você não entender que Jesus até vai abençoar você, mas como fruto da sua dedicação, as coisas vão passar, a rede vai continuar suja e a pesca maravilhosa não virá sobre a sua vida. O Senhor está falando para alguém aqui nesta noite: se organize, tenha foco, saiba que nem todos os resultados vão chegar tão rápidos como você queria, mas se você tiver compromisso e responsabilidade, um dia você vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu me preparei, me organizei, lavei as minhas redes, e o Senhor me abençoou com o seu cuidado e fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender desse texto: decida viver pronto para as oportunidades da vida. Lave as suas redes. Segundo lugar, irmão, pensa comigo aqui uma coisa. Jesus tinha poder para fazer aquele cardume vir na margem ali, sim ou não? Sim. Mas foi isso que ele fez? Ele pegou Pedro e levou Pedro ao alto mar. Algumas versões dizem: vamos aonde as águas são profundas, vamos aonde as águas são. Por que Jesus não faz aquele cardume vir, mas pega Pedro e leva num lugar de profundidade? Segunda lição, guarde isso: existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Não queira ser alguém que viveu só a metade. Não queira ser alguém que se doou só a metade. Esses dias eu li uma frase que eu achei ela maravilhosa. Deixa eu compartilhá-la com você. Você nunca sabe sobre o que você é capaz de fazer até que você se lance nisso por inteiro. Se lance nisso por inteiro. Agora, olha isso daqui. Há uma pessoa idosa dentro de você. Deixa eu repetir isso daqui para você. Tem gente que já está velho novo, mas eu estou falando de outra condição idosa. Mas olha isso daqui. Há uma pessoa idosa dentro de você. Você pode bater no seu peito e dizer isso? Diga: há uma pessoa idosa dentro de mim. Sabe qual é o problema? Você só vai encontrar essa pessoa em 30 anos. Você só vai conhecer essa pessoa em 40 anos. Escute isso. Vai ter um dia da sua vida que você vai acordar, e quando você for escovar os seus dentes e olhar de frente para o espelho do seu banheiro, naquele dia você vai estar completando 70 anos de idade. Seus cabelos não vão estar pretos como estão hoje. Talvez você nem vai ter tanto cabelo assim. Sua pele não vai estar lisa como está hoje. Naquele dia, quando você olhar para você no espelho, sabe o que você vai encontrar ali? Uma pessoa idosa. Uma pessoa? Uma pessoa? Sabe onde que essa pessoa está hoje? Ela já está dentro de você. Só que você só vai se encontrar com ela daqui a alguns anos. Agora escute isso daqui. Não decepcione essa pessoa com uma vida que só entregou a metade do que poderia entregar hoje. Viva uma vida que, quando você se chocar com a imagem dessa pessoa, você tem a seguinte convicção: eu me dediquei como era para ter dedicado. Eu me entreguei como era para ter entregue. Eu me comprometi como era para ter me comprometido. Eu não escolhi viver para mim em vez de viver o chamado que eu sabia que Deus tinha para a minha vida. Eu priorizei aquilo que era o projeto de Deus, e eu não me arrependo de ter dedicado a minha vida para Deus. Viva de um jeito que, quando a imagem dessa pessoa for apresentada a você um dia, você pare, olhe e diga: eu voltaria e viveria tudo de novo. Faria tudo outra vez. Porque eu não escolhi ficar na margem. Eu não escolhi ficar na superfície. Eu entendi que havia resultados que eu só iria viver se eu saísse da superficialidade.
Deus visitou o meu coração há algum tempo atrás com um entendimento em Isaías capítulo 40. Um dos versículos mais conhecidos do livro de Isaías diz o seguinte: os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Ponto. Primeiro ciclo, voarão com asas como de águia. Voarão com asas como de águia. Segundo ciclo, correrão e não se cansarão. Correrão e não se cansarão. Terceiro ciclo, caminharão e não se fadigarão. Repita comigo esse versículo. Diga: os que esperam no Senhor voarão com asas como de águias. Não, melhor dizendo, diga: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Agora sim, diga comigo: voarão com asas como de águias. Diga: correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Tem 3 verbos aqui. Quantos verbos? Diga comigo: voar, correr, caminhar. Qual que é a lógica que a gente quer para a vida? É a lógica do impulso, sim ou não? Você liga o carro e você sai do quilômetro 0 ao quilômetro 100. Ok? Por quê? Porque a lógica que a gente projeta para a vida é a lógica da corrida. Isaías está dizendo: cuidado, porque essa não é a velocidade da vida. Como assim, Isaías? A velocidade da vida não é a velocidade da decolagem. A velocidade da vida é a velocidade do pouso. Voarão, correrão, caminharão. O que ele está dizendo é: cuidado, porque a vida ela desacelera. Se você me pedisse uma cronologia, eu estou aplicando isso para a minha vida. Não faço isso de uma doutrina, mas talvez pense como uma sugestão. Dos 20 aos 40 é a fase de você voar, de você dar o seu melhor, de você se dedicar, se comprometer, se entregar, sacrificar noites de sono, não inteiras, mas parte delas para um propósito, se for preciso, de forma equilibrada. É a fase de você centralizar sua força, suas energias, seu tempo. Ter cuidado com os ladrões de tempo que não estão te proporcionando nada. É a fase do voo, é a fase do... Para você se dar ao luxo de dos 40 aos 60 correr. E se você cumpriu com qualidade dos 40 aos 60, você pode se dar o luxo de dos 60 para frente, para ir mais longe, caminhar. Sabe qual é o problema? Quando a gente encontra gente de 40, 50 anos que está tendo que voar. Porque na hora que era para estar voando e se dedicando, estava fazendo corpo mole. Você sabe qual que é a faixa etária que mais procura hoje faculdade e universidades para cursar, para ter nível superior? De 40 a 60 anos. É gente que está na fase da corrida e teve um lapso de consciência e parou. E está dizendo o seguinte: como que eu queria ter voltado nos meus 20, 22, 24, 25 anos? Para concluir o processo de ensino básico e entrar no nível superior. Se a gente perde o time do voo, a gente tem que tentar compensar esse tempo lá na frente. Você está comigo aí? Só que se você vive o ciclo do voo correto, e se você vive o ciclo da corrida correto, você chega na fase da caminhada. Mais de 60% dos prêmios Nobel, mais de 60% dos prêmios Nobel foram dados para pessoas com mais de 62 anos de idade. Mais de 60% dos prêmios Nobel. Sabe o que é isso daqui? É a vida premiando quem se preparou para chegar em alto nível. O salmista no Salmo 89, ele diz o seguinte: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ele está falando de contabilidade, de gestão, para que eu consiga alcançar um coração sábio. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você. Não desperdice o teu voo, você está na fase do voo. Se você soubesse a bênção que é, você ainda não ter chegado na fase de você sustentar uma casa, você sabe quanto que seu pai e sua mãe pagam de internet por mês lá, para você usar? Parcela da Netflix e da Sky, você sabe quanto que está? Quanto que está o quilo da carne?
Botijão do gás, você sabe quanto que tá? Você está tendo a bênção de alguém que está olhando para você e está dizendo o seguinte: aproveite a mente livre e voa. Aí você está gastando a vida nisso daqui, com amizade com gente que não vale a pena. Ou você está pensando que você vai ter saúde até os 50, 60, 70 anos? Que vai ter uma hora que você não vai talvez precisar de desacelerar para ir mais longe. Chega um tempo que você não entra mais em qualquer briga, não entra. Você prefere ter paz do que ter razão. Se avisa uma vez, não quis ouvir, legal, vai lá, boa sorte, Deus te abençoe. Você está na fase que você tem adrenalina, velocidade, gente que está segurando os desafios para você poder voar. E você vai deixar a vida passar sem se preparar hoje, dar o seu melhor, para você poder desacelerar com tranquilidade lá na frente? Eu estou falando uma palavra de Deus para alguém aqui esta noite: aproveite o voo. Aproveite o teu voo. Aproveite o teu voo. Porque se você tiver sabedoria de Deus para se dedicar, para ir a águas profundas, para não se doar. Eu gosto do texto de Mateus, dessa mesma história. Mateus diz o seguinte: e Pedro, deixando o barco e deixando o seu pai. Você pode repetir isso comigo? Diga: deixando o barco, e deixando o seu pai. A Bíblia não está fazendo ali apologia para deixar de desonrar pai e mãe. Não, nada disso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se atente a isso. Haverá momentos que para você seguir Jesus, você vai ter que deixar coisas. Mas haverá momentos que para você seguir Jesus, talvez você vai ter que deixar até pessoas. Haverá momentos que para você andar com Jesus, você vai ter que deixar de andar com alguém. Haverá momentos que para você andar com Deus, você vai ter que deixar de andar com alguém. Você tem coragem de fazer uma oração comigo? Levante uma de suas mãos e diga assim: Jesus, me apresente os seus amigos. Eu não quero ser amigo de quem não é amigo do Senhor. Guarde isso daqui. Não ande com gente que não combina com o futuro que você quer viver. Não ande com gente que não se parece com a realidade que você quer viver no futuro da sua vida. Nós seremos sempre a soma das 5 pessoas mais próximas. Das 5 pessoas mais? Sempre. Isso aqui é chamado de espelho social. Isso aqui está na Bíblia. Você lembra de Isaías? Quando os lábios dele foram purificados, ele diz o seguinte: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Mas por que você é um homem de lábios impuros? Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava dizendo: eu me tornei produto do meio. Eu me tornei a soma do tipo de gente que eu convivo. Você lembra das sobrinhas de Abraão? As filhas de Ló? Aquelas meninas eram sobrinhas de um homem que era amigo de Deus. Elas deitaram-se com o pai e fizeram sexo com o próprio pai. Se você chegasse para Ló e perguntasse aonde que essas meninas aprenderam uma vida de orgia e de distância de Deus tão grande assim, sabe qual seria a resposta? Embora nós somos parentes de gente que é amigo de Deus, infelizmente, elas ficaram tempo demais dentro de Sodoma. Elas absorveram a cultura do lugar. Elas passaram a se parecer com o tipo de gente que tinha lá. Os relacionamentos foram definindo o tipo de gente que ela foi se tornando. Isso daqui é espelho social. Você sempre será a soma do tipo de gente que você anda, do tipo de gente que você chama de amigo, do tipo de gente que você deixa ter acesso. Se você anda com gente que mente, daqui a pouco você está mentindo também. Se você anda com gente que tem prazer de pecado, daqui a pouco você está relativizando o pecado também. Se você anda com gente que fala mal de igreja, fala mal de pastor, daqui a pouco você está falando mal também. Mas se você anda com gente que tem fome de Deus, daqui a pouco você está orando também. Se você anda com gente que quer crescer, daqui a pouco você quer crescer também. Se você anda com gente organizada, daqui a pouco você está se organizando também. Escolha melhor quem são as pessoas que você vai andar com elas. Existem momentos que algumas coisas têm que ser renunciadas.
E às vezes algumas pessoas. Quem aqui já mudou alguma vez? Faz assim com a sua mão. Já percebeu que toda mudança sempre fica alguma coisa? Toda mudança. Se tem alguém que muda muito é pastor. Pega um pastor de congregação. Quantas vezes já mudou? Ele fala, umas 30. Toda mudança sempre fica alguma coisa. Você até olha para um guarda-roupa e fala, não vou levar isso daqui não. Você olha para uma geladeira e fala assim, Deus que me livre. Toda mudança fica alguma coisa. Toda mudança fica alguma coisa. Cuidado para você não trazer para 2023 coisas que eram para ter ficado em 2022. Cuidado para você não estar puxando algumas coisas que está te fazendo mal. Mas talvez você ainda não percebeu que toda mudança de ano é uma nova oportunidade que Deus está dando. Eu era muito cético com essa questão de mudança de ano. Até que eu li o texto de Gênesis 6 e 7, que a Bíblia diz que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, Deus disse para Noé, sai da arca, o dilúvio passou. Deus poderia ter feito aquilo em qualquer dia, Deus fez aquilo ali no dia de ano. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou te dando uma oportunidade para um novo ciclo começar. Teve coisas que ficaram na arca, tem coisas que são para uma estação, tem amizades que são para um tempo, são sazonais, tem coisas que são só para uma época. Cuidado para você não atrapalhar o plano e o propósito de Deus para a sua vida, agarrando e tentando segurar coisas que Deus está dizendo, deixa isso para trás. Pedro está deixando 2 barcos cheios de peixe. Jesus está dizendo para ele, Pedro, todo chamado sempre vai estar ligado a algum tipo de renúncia. 4ª lição eu começo a concluir aqui. Você está comigo aí? Amém. Imagine que eu pegasse esse texto aqui, desse ele a um pintor, e dissesse o seguinte, tome aqui 3 telas. Quantas telas? 3. Desenhe para mim aqui esse texto, essa história em 3 telas. Provavelmente a primeira tela seria Pedro sentado no barco, lavando azeites. Olha o semblante de Pedro. Ele está cansado e triste. Cansado e? Triste. Cansado e? Triste. Nesse momento aqui, ele está com peixes ou sem peixes? Qual é a razão da tristeza dele? Ausência de? Segunda tela, provavelmente seria esse mesmo Pedro no mar, com 2 barcos cheios de peixe. Nesse momento aqui, ele está com peixes ou sem peixes? Feliz ou triste? Feliz. Terceira tela seria Pedro seguindo Jesus. E ao fundo está o mar. E no mar tem 2 barcos carregados de peixe, que Pedro deixou para trás, para seguir Jesus. Nesse momento aqui, ele está com peixes ou sem peixes? Sem peixes. Feliz ou triste? Feliz. Isso aqui não dá um nó na cabeça da gente? Porque no começo ele estava triste por causa da ausência de peixe. E no final ele volta a estar sem peixe. Não era para ele estar triste? 4ª lição. Jesus está ensinando uma coisa aqui para a gente. Não permita que a sua alegria dependa de coisas. Não permita. Não permita que o ter ou não ter, o ir ou não ir, o possuir ou não possuir, o adquirir ou não adquirir, seja o que vai determinar felicidade ou não, satisfação ou não, contentamento ou não. Abacuque fez uma das orações mais clássicas da Bíblia. Ele disse, Deus, ainda que a figueira não floresça. É fácil orar isso hoje, a gente vive numa sociedade industrializada. A gente hoje não precisa de figueira florescer, de vide dar o seu fruto, não. Abacuque vivia numa sociedade agrícola, que tudo que eles precisavam para crescer, para comprar, para vender, para se alimentar, para sobreviver, dependia do campo, das criações e das plantações. Ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam seus mantimentos, e ainda que as vacas dos currais sejam arrebatadas,
abençoadas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não vou deixar que a minha alegria dependa de coisas. Nele estará a razão e a fonte da minha alegria. Sabe qual é o problema? A gente vai deixando coisas determinarem se a gente vai ficar feliz ou triste, animado ou desanimado, querendo prosseguir ou desistir. Um dos maiores males desse tempo, eu fecho essa mensagem aqui para orarmos, chama-se depressão. Você pode repetir comigo? Diga depressão. Sabia que o termo depressão, a palavra depressão, vem de uma linguagem topográfica? Depressão é um afundamento de terra, ok? Imagina que você tem 2 montes e você tem um vale no meio dos 2 montes. Esse vale é o quê? Uma depressão, é uma baixa. Daí se tira a ideia de depressão para emoções. É uma baixa das emoções, é um afundamento da alegria, é a sensação de que perdeu sentido a vida, não existe mais razão ou vontade de querer viver. A depressão, ela se tornou uma das principais causas de um outro problema chamado suicídio. Você pode repetir comigo? Diga suicídio. Você sabia que a única coisa que um suicida não quer é morrer? Se você conseguisse acessar a consciência de um suicida segundos antes dele perder a consciência diante da morte, a mente dele está lutando para viver. Tudo que o suicida não quer é morrer. Ele está tentando sair da situação de afogamento, seja qual for a forma. Ele está tentando voltar à vida, ele está tentando respirar. A última coisa que um suicida não quer é morrer. O que ele quer é matar a dor. Mas num desequilíbrio das emoções, a única forma que ele encontra para pôr fim à dor é colocando fim à vida. Uma das principais causas do suicídio tem sido a depressão. Sabe que uma pessoa precisa entender quando ela está enfrentando uma depressão? Que a pior escolha a se fazer em uma depressão é desistir no meio dela. Qual que é a lógica, Mateus? Entrou em uma, termine ela. Só que você termina um vale não desistindo no meio. Você termina um vale subindo a montanha e continuando. Você está entendendo isso? Deixa eu dizer uma palavra de Deus a alguém que me ouve no culto presencial e pela internet. Deus vai restaurar a sua alegria de viver. Deus vai restaurar em você a capacidade de sonhar. Os seus melhores dias, os seus melhores anos estão pela frente. Deus vai tirar toda a raiz de amargura, todo sentimento de vazio, toda a sensação de não há mais por que tentar, lutar, acreditar em dias melhores. O Senhor está falando a você: suba a montanha, termine essa fase, recomece a história. Jesus vai ajudar a você entender que não são as coisas desta vida que vão determinar a sua paz, a sua alegria, o seu contentamento. A sua alegria não pode depender de coisas. Jesus é a fonte da tua alegria. Ele vai restaurar a tua alegria de viver, o teu prazer de existir. Ele vai dar paz ao seu coração novamente. Eu estou encerrando essa palavra dizendo: Cristo vai te resgatar deste vale e vai te ajudar a continuar a sua história para a glória do nome dele na sua vida. Quem recebe essa palavra, coloque-se de pé glorificando a Deus com ela, se você pode. Aleluia. Você pode dar as mãos a alguém que está perto de você agora. Nós vamos orar juntos. Existe um barco que você tem, que você pode usar ele para Jesus. Existe alguma coisa que você sabe fazer, alguma coisa que você tem, alguma habilidade que Deus te confiou, que você pode olhar aí para Jesus e dizer: Senhor, esse barco te serve? Será que algum dom, algum talento que o Senhor colocou em mim te serve? Use ele. Use ele, Senhor. Faça dele um púlpito. Será que alguma coisa que o Senhor me deu te serve?
Me ajude a usar isso para que pessoas te conheçam. Aleluia. Empreste esse barco para Jesus. Decida lavar as suas redes, faça a sua parte. Você nunca vai se arrepender de ter se preparado, nunca. Você nunca vai se arrepender de ter pelo menos tentado. Lave as redes. Jesus vai te surpreender. Sai do raso, se aprofunda. Não queira viver uma vida pela metade, viva por inteiro. Não se apegue a coisas que precisam às vezes ficar. Siga Jesus. E não deixe que a sua alegria dependa de coisas. Jesus é a fonte dela. Aleluia. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Nós já vamos orar juntos, mas ore com as suas palavras. Ore do jeito que você está tendo vontade de orar. Fale o que você está tendo vontade de falar. Aleluia. Nós já vamos orar juntos, mas use alguns segundos para abrir o seu coração e orar do jeito que você está sentindo vontade de orar. Aleluia, 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 aleluia. Presença de Deus, vem sobre nós, Espírito de Deus, enche esse coração de alegria, enche esse coração de paz, tira o medo, tira a depressão, tira a angústia, tire a amargura, tire o desespero, tire o pensamento em desistir. Enche-nos com graça do Senhor, enche-nos com alegria do Senhor. Continue a orar, continue a orar, continue a orar. Aleluia, 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 aleluia. Ore um pouco mais, clame um pouco mais, se derrame um pouco mais. Se você tem lágrimas para oferecer, ofereça. Se você tem algo, abrir o coração e dizer, diga. Essa luta me uma expressão que seja a situação, o controle ainda está. Eu preciso de mais. De suas mãos. Ore um pouco mais. Eu tenho um Deus. Ore um pouco mais. Que não vai derrame na presença dele. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle aí está na palma de suas mãos. O choro de uma noite, Mas a alegria, ela
essa pessoa que ouviu essa palavra, a minha oração é: vem com teu fogo sobre esse coração. Deus, vem com teu poder e renova essa pessoa, renova a alegria de viver. Ó Deus, traga fim à dor, traga fim ao desespero. Deus, entra dentro desse quarto escuro e traga a luz da esperança. Faça um novo dia raiar, brilhar. Ó Deus, faça começar um novo tempo do Senhor para a vida desta pessoa esta noite. Eu oro agora para que haja renovo do Senhor. Eu oro agora para que haja renovo do Senhor. Eu oro agora para que haja vida do Senhor, poder do Senhor, graça do Senhor, alegria do Senhor. Que o poder de Deus toque a sua vida agora. Que o poder de Deus toque a sua vida agora. Que o fogo de Deus toque o seu coração agora. Aleluia. Aleluia. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Cante mais alto, declare isso com toda a sua força. Todavia me alegrarei. Diga mais uma vez: ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Cante mais, repita mais uma vez: ainda que a figueira não floresça. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui a você. Enquanto essa melodia ainda é entoada de forma bem agradável, eu quero conhecer você que está distante dos caminhos do Senhor. Eu quero conhecer você que precisa renovar a sua aliança com Deus, entregar a sua vida a Jesus. É momento de você deixar Deus entrar na sua história e mudar a sua vida. Eu quero convidar você a vir receber Jesus como Senhor e Salvador de sua história, recomeçar a sua caminhada com Deus. Eu quero orar junto com você agora, uma oração de reconciliação. Eu quero saber aonde estão as pessoas que estão ou distante dos caminhos do Senhor, ou precisam entregar, receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Chegou a hora de nós orarmos juntos. Aonde você está? Eu quero saber onde está a primeira pessoa para Jesus desse culto. Cadê você? Faz assim com a sua mão: onde está a primeira pessoa para Jesus? Eu quero orar por você. Se você puder, vem aqui à frente. Eu quero saber onde está uma vida para Cristo esta noite. Eu preciso que toda a igreja, eu preciso que todos os jovens, toda a igreja me ajude agora. Olhe para quem está do seu lado, dê um sorriso para essa pessoa. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Faça o convite a ele, faça o convite a ela agora. Se ele ou ela ainda não fez essa decisão, traz ele. Vem com ele, vem com ela. Chegaram já 2 vidas para Cristo. Está chegando a terceira pessoa para Jesus. Eu quero saber aonde está a 4ª pessoa para Cristo desta noite. Eu estou esperando a 4ª pessoa para Cristo desta noite. Pergunte a quem está do seu lado, faça isso. Pergunte a quem está na esquerda, direita, atrás, à frente. Olhe para quem está perto de você. Seja agradável, dê um sorriso, mas pergunte se ele ou ela precisa fazer uma decisão por Cristo esta noite. A
Ajude ele a vir, traz ele, traz ela. Ajude alguém que precisa vir. Está chegando a quarta pessoa, está chegando a quinta pessoa. Eu estou esperando a sexta pessoa para Cristo desse culto. Eu estou esperando a sexta vida. Se você está na galeria, eu espero você. Venha, Cristo. Se você está na galeria, eu espero você. Aonde você está? Não desperdice a oportunidade de Deus para uma mudança na sua vida a partir dessa noite. Eu estou esperando mais uma pessoa. Está chegando a sexta pessoa. Está chegando a sétima pessoa. Está chegando a oitava pessoa. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu estou à espera da nona vida para Cristo. Eu estou à espera da nona pessoa para Cristo desta noite. Aonde está a nona pessoa? Aonde está a nona pessoa? Eu estou esperando a nona vida para Cristo. Aleluia. Com quem está a nona decisão dessa noite? Com quem está a nona decisão desta noite? Pai, estou aqui. Olha, Cadê você? desesperado por mais Aleluia. de ti. Doramakandore mashore makandara magamandoro gomandarama. Tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento preciso. Está chegando a décima pessoa. Chegou a nona, está chegando a décima. Tua voz dizer, Aonde está a 11ª vida para Cristo? Há uma presença de Deus sobre nós. vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Aleluia. Aonde está a 11ª pessoa? Bem seguro te conduzirei ao teu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Aleluia. Tuas feridas sararei. Há mais alguém para Cristo esta noite? Há mais alguém? Como está? Nós já vamos orar, mas se eu estou esperando você. Aonde está mais uma vida para Jesus? Está chegando a 11ª pessoa. Aleluia. Aonde está a 12ª pessoa para Cristo desta noite? Aonde está a 12ª pessoa? Amado, vem como está. Eu espero mais uma pessoa. Onde você está? Vem,
internet que me ouve e precisa fazer uma decisão por Cristo aí aonde você está, e precisa renovar a sua aliança com Ele, se arrepender dos seus pecados e começar a viver uma nova história com Deus a partir desta noite, eu quero orar também com você. Chegou a 12ª pessoa. Se você está pela internet e está fazendo essa decisão, junte-se a nós em oração e nós iremos orar juntos. Você pode erguer a sua voz bem alto e cantar isso mais uma vez. Aonde está a 13ª vida para Cristo? Eu estou à espera da 13ª vida para Cristo desse culto. Aonde está a 13ª pessoa para Jesus desse culto? Aleluia. Eu estou à espera de mais uma vida que vai decidir-se por Cristo. Aonde você está? Aleluia. Aleluia. Está chegando a 13ª pessoa. Aleluia. Eu quero saber onde está a 14ª vida para Cristo. Aonde está a 14ª vida para Cristo? Está chegando a 14ª pessoa. Eu estou esperando a 15ª vida para Cristo desse culto. Que Deus te abençoe. Aonde está a 15ª pessoa? Aonde está a 15ª pessoa? Há mais alguém? Há mais alguém? Gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá, toda a igreja. Se ainda há uma 16ª vida, nós ainda estamos à sua espera. Enquanto você vem, nós vamos orar. Vocês 15 que estão aqui, se vocês podem de olhos fechados, mas de coração aberto, repitam comigo essa oração, digam: Jesus, muito obrigado pelo teu amor por mim, perdoe os meus pecados, entra no meu coração, na minha vida, muda a minha história, faz de mim uma nova pessoa, enche-me com a tua paz, enche o meu coração com amor por ti, e me faça viver os melhores anos da minha vida, a partir desta noite, em tua presença. Eu te amo, Jesus, muito obrigado por não desistir de mim. Senhor, eu oro com essas vidas, eu oro por eles, oro pelo futuro deles, oro pela família deles, oro pelas emoções, oro pelos medos, pelas preocupações, oro e apresentamos a Ti a ansiedade, apresentamos a Ti tudo. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Que haja o toque do Senhor sobre essas vidas. Deus, que uma nova história comece para eles em Ti, a partir desta noite.
nós declaramos sobre eles a tua bênção, o teu perdão, o teu poder e uma nova vida para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço nele e nela, diga: seja bem-vindo à família de Cristo Jesus.